E aí o meu objetivo era, poxa, se eu me destacar, se eu estudar, plantão do cara que saiu da residência é mil. Pegar um acesso profundo, uma via aérea difícil, saber tudo para resolver o problema de um doente de alta complexidade e a pessoa que acabou de sair da residência, o plantão deles vale exatamente igual ao seu. Aí aquilo começou a me incomodar demais. Não que E eu aí queria eu que o vou, colega ganhasse menos, eu queria ganhar mais. vou. Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores. Hoje nós teremos um super episódio. Teremos uma convidada inspiradora que vai sacudir a nossa conversa com a sua trajetória de excelência e inovação na medicina e na indústria farmacêutica. Diretora Medical Affair da Procter Gamble Brasil. Então já começamos assim com alto nível da nossa convidada. Mais de 25 anos aí de experiência em terapia intensiva pediátrica. Mais de 13 anos aí na indústria farmacêutica, com grande experiência em doenças raras, pulmonares, cardiologia, estratégias médicas. Fundadora da Wise Doctor, empresa de consultoria e mentoria de carreira, treinamentos médicos. Então, se vocês quiserem saber como uma médica pode, como um médico pode expandir sua atuação além da clínica e impactar de vez o mercado de saúde, e isso em escala global, né? Não é um negócio pequeno, né? Esse episódio aqui é o seu episódio, você está muito bem-vindo aqui. Fala, doutora Lorena, tudo bem? Bem, Ricardo, obrigada. Prazer em estar aqui com vocês nesse episódio. Espero poder contribuir um pouquinho aí, contando para os colegas um pouco da minha trajetória. Tá, então vamos aqui, que eu falei com a Lorena, agora tenho que falar para vocês, pegar aqui a oportunidade. Eu consegui ser conectado por doutora Lorena pelo LinkedIn, num post que eu fiz de crise existencial, da vulnerabilidade que a gente tem no Rio de Janeiro. E aí, olha o relato que nós vamos escutar no dia de hoje. Sou médica carioca e a melhor coisa que fiz na minha vida e carreira foi sair do Rio de Janeiro depois de uma dezena de assaltos e tentativas de assalto para o interior de São Paulo em 2009. Estamos gravando aí em fevereiro de 2025. Eu também tinha 40 horas de UERJ, concurso federal, consultório, mas não hesitei. A gota d'água foi um homem andando com uma R15 na calçada às 11 da manhã, como se fosse uma bolsa. Ela nos colocou uma bolsa Gucci, tá? Ela não botou marca nenhuma, eu que estou dando marca aqui. Gucci pode nos patrocinar, tá? Pude criar minha filha com segurança e migrar para a indústria farmacêutica. Os amigos dela ainda continuam no Rio, estressados, cansados e dando plantão em 4, 5, 6 lugares. E aí? Verdade, Ricardo. Complexidade isso, Lorena? Sim, é, não foi uma decisão muito fácil, mas, na verdade, eu acho até que foi um fluxo meio natural, né? Eu sou carioca, né, como você. No Rio de Janeiro tentei vários caminhos, né? Então, passei em todos os concursos, prefeitura, estado, federal, universidade. E quando eu passei para a universidade, falei, vou fazer mestrado, doutorado, né? Então estava na UERJ, eu fui residente da UERJ, então aquilo para mim tinha sido uma grande realização. Passei no concurso federal para o INTO, e minha vida virou um inferno, Ricardo. Eu morava na Barra, eu morava 2 horas e meia para ir do Into, demorava 2 horas e meia para voltar. É, pagamento no Rio, salários muito ruins, assim, a qualidade de vida cada vez pior. Como te falei, várias tentativas de assalto, numa delas saindo do plantão por um mendigo, que uma moça me socorreu e falou assim: a senhora não viu? Tinham mais 30 mendigos embaixo da marquise. E porque eu reagi. Então, assim, várias histórias, né, que a gente poderia ficar aqui 2 horas falando.
E esse dia que eu ia subindo a Grajaú de Jacarepaguá, eu trabalhava no Cardoso Fontes, eu vi essa pessoa ali 11 horas da manhã com uma R15, e é Grajaú, você não tem para onde ir. Eu passou um cinema, né, na minha frente, assim, eu pensando, nossa, ele vai atirar em mim, a minha filha vai crescer sem mãe. E aí esse dia eu cheguei em casa e surtei. Eu falei, eu quero ir embora daqui. E eu já tinha começado a dar uns plantões em São Paulo, eu ia uma vez por mês, o salário, né, o pagamento era muito melhor. Recebi um convite para trabalhar numa outra UTI, mas antes disso, falando assim de carreira, em 2007, na verdade, eu tive a minha primeira experiência corporativa na Amil, né? Eu trabalhei no departamento médico de contas médicas da Amil. Porque nesse período eu comecei a observar, eu trabalhava em várias UTIs pediátricas no Rio, e apesar de adorar a terapia intensiva, adorar a medicina e adorar trabalhar com os pacientes, eu comecei a olhar para a minha chefe da UTI, que era a pessoa que eu mais admirava na vida, que mais sabia medicina, que eu conhecia, e eu comecei a olhar e eu falo, e a refletir. Eu falei, bom, quando eu tiver 50 anos, eu não quero ter a vida que ela tem. E, e ela é a pessoa que eu mais admiro, mas se ela fosse embora amanhã, eu também não queria o lugar dela. E aí eu comecei, né? A gente estava falando de crises existenciais, eu comecei numa crise existencial com essa reflexão: o que, que eu estou fazendo agora, né? Com 30 e pouquinho, para que eu chegue aos 50 com uma vida diferente, porque não basta só o amor pela medicina, né? Não basta só gostar. E eu comecei a refletir, né? Então, assim, várias tentativas, né? E diversas tentativas no Rio, é, mas nada me oferecendo a qualidade de vida e a valorização profissional que eu achava que eu merecia, compatível com tudo aquilo que eu tinha estudado, né? Então, quando eu vi que eu recebi esse outro convite para trabalhar num outro hospital em São Paulo, eu vi que se eu trabalhasse em dois lugares em São Paulo, eu ganharia a mesma coisa do que eu nos quatro que eu trabalhava na época no Rio de Janeiro. E aí conversei, né, conversando com meu marido, ele tinha um emprego federal, ele falou, olha, eu posso tentar conseguir uma transferência, ele conseguiu, e eu resolvi, eu conheci uma pessoa na época, né, aqueles anjos que aparecem na nossa vida, uma neurologista que foi ver uma criança na UTI, e eu falei para ela, eu queria muito sair do Rio. A gente tinha uma conversa recorrente, assim, não queremos criar um adolescente no Rio de Janeiro. E a minha filha nessa época era pequena. E aí ela falou, olha, seu marido pode ir para onde? Eu falei, ele pode ir para Campinas, por conta da empresa dele, né? E aí ela fez um desenho, assim, numa folha de trás de um receituário, Ricardo. Ela falou assim, olha, você não tem que morar em Campinas, você tem que morar aqui, ó. Valinhos, Vinhedo, Indaiatuba. Eu peguei aquele receituário, fui para casa e comecei a olhar as casas nessas três cidades. E eu falei assim, gente, não é Tô possível louca, né? que exista essa casa sem muro. A gente mora no Rio, não imagino. E que você possa morar aqui sem ser um milionário. E aí, enfim, acabei mudando, deu super certo. Rapidamente me recoloquei em hospitais bons na região, trabalhando em terapia intensiva, pediátrica e neonatal, pós-operatório de cirurgia cardíaca, que era o que eu, né, fazia. Voltei a fazer consultório, mas sempre com aqueles questionamentos de não receber o devido valor, né? Eu tive um episódio também que foi bem marcante, de internar uma criança extremamente grave, eu estava sozinha, meningite, milhares de procedimentos, e depois isso virou uma lenda assim na UTI, onde as pessoas falam assim, nossa, ainda bem que essa criança chegou no seu plantão, porque eu acho que se tivesse chegado no plantão de outro médico, essa criança não teria sobrevivido. Eu falei, como assim? E assim, e aí eu comecei a me questionar, falava, gente, se, se eu receber esse tipo de feedback, por que, que o meu plantão vale a mesma coisa do que o plantão do outro colega que não sabe pegar uma veia profunda? Uhum. Eu ampliou a minha crise existencial, né? E eu já tinha tido essa experiência no corporativo, já tinha um desejo de redirecionar a carreira. Foi na época que estava surgindo os primeiros cursos de coaching, eu conheci um colega médico que tinha feito também um redirecionamento de carreira, tinha sido um cirurgião pediátrico, mudou para psiquiatria e foi estudar carreira na FIA.
E aí também numa conversa na UTI, eu falei para ele, eu falei, olha, eu não quero mais fazer só isso, estou pensando em estudar outras coisas, estou pensando em fazer uma formação de coaching, né? E aí ele falou para mim, por que que você não se submete a um processo de coaching? Eu sempre fiz terapia, sempre fiz processo de autoconhecimento, sou formada em yoga e meditação, estudei medicina indiana, estudei Ayurveda, eu sempre tive assim, né, uma pegada de um olhar mais integrativo, mais holístico para as coisas. E aí resolvi fazer então esse processo com ele. E foi assim, não foram muitas sessões, mas ele foi de extrema, assim, foi muito marcante para mim, porque ficou, durante o nosso processo, ficou muito claro de que eu estava pronta para uma mudança, né, de que aquele aprendizado, aquele desafio dentro da terapia intensiva já tinha terminado para mim e que eu queria realmente fazer outra coisa, né? Ou pelo menos não fazer terapia intensiva somente, né? O que me angustiava era ter que me sustentar apenas disso. Porque terapia intensiva você vive de plantão, né, Ricardo? Então você não tem Uhum, Natal, você não tem Ano Novo. E eu fiz consultório muitos anos, mas eu gosto do doente grave. Então, eu também não tinha, assim, não era o que eu mais gostava fazer só consultório de pediatria e terapia intensiva e terapia intensiva. Você vai viver na UTI, né? E eu fui de uma época, fui chefiei alguns serviços no Rio, fui rotina de vários serviços, aonde você ainda tinha algum, né, algum valor ali pela sua sabedoria médica, e depois de um determinado tempo, Ricardo, eu achei que o rotina virou um fazedor de escala e resolvedor de problemas, né? Nem uhum. sempre valorizado ali, não, você Sim, é a sim, sim. rotina porque você é o profissional mais qualificado. E aí eu, enfim, me desidentifiquei um pouco disso e depois desse processo de coaching eu resolvi fazer a formação. Aí eu fiz o Personal Professional Coaching, fiz Business Executive Coaching, fiz o Master Coach, aí fiz Leader Coach, aí fiz liderança, aí fiz um MBA em Liderança Sustentável e Coaching Executivo. E aquilo, o pessoal critica, né? A gente ouve muitas críticas aí em relação ao coaching, porque infelizmente os cursos proliferaram e como qualquer coisa a gente tem os profissionais que não são Uhum. legais, mas é uma metodologia muito valiosa, né, que realmente abre a sua cabeça, te dá assim o entendimento de se você tem uma meta, um objetivo, como é que você chega lá, né? Assim, te dá muitas ferramentas que para mim foram muito valiosas, né? Eu comecei a atender com coaching em algumas empresas, algumas pessoas e tudo. Eu trabalhava com uma amiga, e essa minha amiga ficou grávida. Aí eu falei, bom, agora eu vou ter que dar uma mexida aqui no meu plano de ação. E aí eu Mas falei, aí, bom, eu mas peraí, vou. nesse momento que você está trabalhando com a tua amiga, você já está fora da assistência? Não, eu não saí da assistência até. Na verdade, eu ainda dou uns plantões no final de semana, de vez em quando, Tá porque bom, você não aguenta. a pessoa é viciada na UTI, eu não aguento. Tá. Fiquei em paralelo, mas, tipo assim, eu comecei a não viver exclusivamente da assistência, Perfeito, né? perfeito. Tá bom, tá bom. E aí, porque é isso, a transição de carreira, as pessoas acham que sim, um dia eu vou sair do plantão e fazer uma. Não, Virar a chave. não. É. Lamento informar, bom, a não ser que às vezes a pessoa tem, né, uma condição financeira para fazer isso. Não era o meu caso, eu vivia realmente do meu trabalho ali, né, do plantão, etc. E aí eu falei, eu vou procurar uma posição de liderança dentro da área médica, com tudo que eu já estudei de gestão e tudo agora, eu acho que eu consigo começar a virar essa chave. E eu fui contratada como coordenadora médica de um home care aqui em São Paulo, é um home care, na verdade, que tem vários lugares no Brasil e tudo. Eu fui promovida a gerente, é, alguns meses depois, fiz toda a acreditação da Joint Commission, desse home care. Então, assim, e era assim, foi uma experiência de gestão muito boa para mim, né? Porque eu conseguia juntar a clínica, eu conhecia todos os pacientes, eu sabia a história de todo mundo. Peguei o home care com 52 saídas de ambulância, né, de APH Uhum. por mês, consegui reduzir para 3 saídas. Eu falei, gente, vamos Caramba. assumir os pacientes aqui. Eu era assim, como assim, né? Eu sou intensivista, né?
Estou no escritório, não, o doente está assim, não consegui ninguém. Eu pegava a ambulância e ia lá ver, né? Trocava a traqueostomia, mexendo no respirador, porque a pessoa não aguenta, né? Então, eu adorava, né? Via, sabia tudo, né? Então, eu gostava muito, assim, foi uma experiência muito gratificante, que eu conseguia fazer toda a parte administrativa, né? Correr atrás das coisas, né? Para que realmente os convênios conseguissem dar o que os pacientes precisavam, né? O pessoal brincava, a doutora Lorena é a mulher relatório. Então, brigava muito, assim, conseguir levar até um paciente com esclerose lateral amiotrófica, assim, no teatro, com respirador, com ambulância, para que ele pudesse assistir lá uma peça com a filha, né? Caramba, Então, parabéns. fiz todo o movimento, assim, no, no convênio para conseguir levar esse paciente. Então, eu nunca encarei assim, ah, não, estou na parte administrativa. Eu sempre procurei, né, enfim, continuar levando o meu propósito, que o meu propósito é a medicina, sempre foi, vai sempre ser assim, né, de ajudar os pacientes, independente de onde eu estiver, né. Então, eu estou fazendo uma função ou outra, eu acho que, para mim, isso é muito importante que esse propósito não se perca, sabe, Ricardo, para que eu continue me sentindo feliz com aquilo que eu faço. E aí eu tinha alguns amigos desse meu grupinho da Mil tinha migrado para a indústria farmacêutica, né? Então Medical Affairs estava começando, né? Então Medical Affairs é a parte da indústria que cuida de assuntos médicos, né? E durante muito tempo isso não tinha uma força na indústria, mas chegou-se a um determinado Não, ponto. pera, calma, que isso aqui tem que virar corte, pô. Pode falar. O que é médico afé? Define isso daí pra gente, situa que o pessoal não sabe. Então, Medical Affairs quer dizer assuntos médicos, né? Então você tem um departamento dentro da indústria que é o que cuida de todos os medicamentos, de todas as moléculas, desde tudo que envolve isso. Então, é, desde a parte de estudos clínicos, como que você comunica esse medicamento para os médicos, como que você aprova aqueles materiais que vão para a rua, que você está no consultório e recebe aquele material, aí você recebe, por exemplo, um representante, ele fala para você, olha, doutor Ricardo, esse medicamento faz isso, isso e isso. Aquilo tem que ter referência, o que ele está falando ali tem que estar num estudo, o material tem que estar todo referenciado, correto, todos os processos em relação à Anvisa, né? Então, Medical Affairs junto com o regulatório, tudo que o medicamento precisa para ele continuar existindo, a parte médica está envolvida em todos esses processos, né? Eu costumo brincar assim, tem gente que fala, nossa, mas a indústria é isso, a indústria é aquilo. Eu falei, gente, quando você tem uma dor, você quer um analgésico. Se você tiver uma doença grave, na época do Covid, Ricardo, todo mundo queria ali comprar uma amoxicilina que matasse o vírus, não era isso? E as pessoas esquecem que para isso acontecer, tem um grupo de pessoas em pesquisa clínica, tem um grupo de pessoas em medical affairs, em todos os setores ali da indústria, para fazer com que todo esse processo aconteça e o seu remédio esteja ali na farmácia. Então, as pessoas não sabem a complexidade, né, que é você ter um medicamento. Eu não estou nem falando aqui de medicamentos de acesso, né, que existem, mas até do seu remédio simples que você compra, ele está no balcão da farmácia. Para Uhum. isso, ele precisa ter todo um processo de aprovação, né? Então, toda uma documentação em relação à Anvisa. Esse remédio um dia foi lançado, um dia alguém fez uma propaganda sobre ele, o médico recebeu uma informação no consultório, né? Então, assim, até alguém fez uma arte da caixinha, alguém corrigiu essa bula que está dentro da caixinha. Então, assim, o Medical Affairs está envolvido em tudo que envolve o medicamento que é comercializado pelas diversas indústrias, né? Então, E subdivide em várias áreas, Lorena, ou dentro, você tem uma pessoa responsável só por regulação, uma pessoa responsável só por contato direto com o médico. Como é que funciona isso? regulatórios normalmente trabalham em parceria, mas normalmente não fica, regulatórios não fica dentro de medical affairs, mas ele é o seu parceiro direto, né? Então, Tá. para tudo que você precisa fazer em relação à Anvisa, né? Então, medical affairs fica sempre responsável
por exemplo, no caso de um dossiê em relação à parte de eficácia e segurança do medicamento, né? E Mas produtos gerais? Pensando produtos em gerais Procter como Gamble mesmo. Demais produtos, você mexe ou só na parte médica? Na parte de medicação? não, só na parte de medicação, né? Na Procter eu fico dentro de healthcare, que é a parte de saúde da Procter. As outras são, a gente chama de categorias, são outros produtos. Não, eu fico na área mesmo de saúde, E os né? outros produtos, existe alguma coisa de médico affair, não? Não, de médico não. Não. Não, né? Existe o que a gente chama de R&D, que é Research and Development, que tem toda a Aham. parte de pesquisa e desenvolvimento. A nossa área fica embaixo de Research and Development, que engloba a categoria globalmente, né? Mas em relação ao Ah, produto, não. entendi. Nosso produto é medicamento mesmo, né? Então eu trabalho Tá. com Perfeito. medicamentos dentro da Procter. E foi curioso, quando eu fui para a Procter, eu recebi umas perguntas assim: ah, você saiu da medicina? Não, porque as pessoas desconheciam Mas, essa é, mas, é- área, mas, né, mas, é- da mas empresa. isso aí era interno da empresa ou perguntas do meio, Não, não, colegas assim, tipo, colegas? que não conheciam essa divisão da P&G, no caso, né? Mas aí, para a gente não perder aí, então eu comecei a buscar isso, sabe? Quando eu comecei a ouvir falar, né, que existia médico na indústria, que tinha uma parte científica robusta dentro da indústria e que era um, um campo onde você poderia crescer na carreira, você poderia ter enfim, direitos. A gente, como médico, foi perdendo tudo, né, Ricardo? Assim, os médicos hoje em dia você não tem uma carteira assinada, você não tem nenhum benefício, você não tem um plano de saúde. Os médicos foram perdendo tudo, né? Virou todo mundo PJ e, assim, você trabalha, trabalha, não trabalha, você não ganha, né? Uhum, Então, eu comecei a me questionar assim, por que, que outros colegas que estavam em outras áreas conseguiam trabalhar em empresas que tinham benefícios, que tinham, por exemplo, a possibilidade de ir para um congresso internacional, que tinham um investimento neles enquanto profissionais, coisa que trabalhando no hospital eu não sentia isso, pelo uhum, menos na pediatria, né? A gente sabe que algumas outras especialidades têm, mas na pediatria é isso, você está lá para dar plantão, você não deu plantão, você não ganha, e eu não tinha dentro, não sentia dentro da pediatria essa valorização. Quanto mais eu estudar, mais eu vou ser valorizada, inclusive financeiramente de uma maneira justa, né? E isso foi uma das coisas que me fez, assim, buscar esse redirecionamento de carreira, pensando que eu queria mais. Eu queria, sim, trabalhar em equipes globais, conhecer profissionais de outros países, né, ter uma educação médica continuada cada vez de maior qualidade, onde eu pudesse cada vez estudar mais. E eu sou uma pessoa que eu gosto das doenças complexas, então, quando eu soube que existiam doenças raras, isso foi uma coisa que me brilhou o olho, queria trabalhar com doença rara, né? Então, eu acabei, né, entrando, fui contratada como gerente médica de uma empresa inicialmente nacional, porque tinha que cuidar de muitos produtos. uhum, Então, eu como intensivista, o intensivista estuda pneumo, estuda neuro, estuda uhum, cardio, estuda nefro. Então, apesar de não ter experiência na indústria, eu consegui quebrar essa primeira barreira, que é difícil de entrar, né, Ricardo? Você precisa dessa primeira experiência, então eu consegui, com o que eu tinha estudado de gestão e eu, enfim, fiz pós-operatório de cirurgia cardíaca, dei aula de pneumo, dei aula de cardio em universidade no Rio e tudo. Então eu consegui, pela minha formação e pela minha característica e pelo meu conhecimento de gestão, eu consegui entrar como gerente médica, que foi meu primeiro cargo, né? Na indústria. E aí eu comecei a descobrir um outro lado, né? Assim, como que a gente pode, como médico, ajudar a impactar milhares de pessoas. Então, como é que eu posso pegar e mostrar para o médico que eu tenho um novo tratamento? Esse novo tratamento vai beneficiar milhares de pacientes. Então, assim, essa coisa de você fazer parte da solução do problema também, sabe?
Então, de você poder, é isso, ó, você tem um glaucoma, você quer um colírio que possa controlar ali o seu glaucoma, né? Você tem qualquer coisa que a gente tenha, apesar das críticas que a gente vê, às vezes as pessoas falando, eu falo, gente, tudo que você quer no dia que você tem, você está doente, ou tem um filho doente, você quer um remédio para curar a sua doença. Não é isso que todo mundo quer? Né? Então, se você tiver um câncer, você quer um câncer que você tenha tratamento para aquele câncer. E as pessoas esquecem que sem pesquisa e sem milhares de times trabalhando nisso, esses remédios eles não existem, né? Uhum, Então, tem uma frase que eu gosto muito que é The patients of tomorrow need the clinical trials today. Né? uhum, Então, se você não tiver pesquisa clínica hoje, você não tem o remédio de amanhã, uhum. né? Então, e aí eu me apaixonei assim por isso, sabe? Por essa possibilidade é, de estar envolvido em algo maior, assim. Eu gosto de fazer parte de uma, assim, ao contrário do consultório que você está ali, eu gosto de fazer parte de uma coisa maior do que eu, sabe? De fazer parte de uma estrutura, de fazer parte de conhecer pessoas diferentes, com visões diferentes, backgrounds diferentes. E aí, depois de um tempo como gerente médica, eu falei, não, mas eu quero ir para uma multinacional, né? Então, eu comecei a ver que tinham diferenças da empresa brasileira para a multinacional, e eu comecei a ver esse minha primeira posição ali no escritório, eu vi que eu gostava muito de estar ali na rua, me comunicando com o médico, levando um estudo clínico, conversando sobre ciência, dando uma aula. E aí eu acabei fazendo ao contrário, né? Normalmente as pessoas vão de MSL, de Medical Science Liaison, para gerente médico. Eu fiz o caminho contrário. Eu fui de gerente médico para Medical Science Liaison, né? E as pessoas perguntam muito, né? O que é um MSL, né? Ninguém sabe. Tirando o pessoal ali que trabalha muito específico, e assim, eu gosto muito de falar sobre MSL, sobre o Medical Science Liaison, porque eu sou apaixonada pelo campo, né? Por esse trabalho do médico no campo, Ah, onde peraí, esse define, médico, pô. Define melhor isso vou, daí, pô. então, o Medical Science Liaison, ele é a ligação entre o médico e a empresa. Né? Então, você tem um profissional que leva o estudo clínico, enfim, para os médicos mesmo, né? Então, por exemplo, eu tenho uma nova medicação é, para o tratamento de uma determinada doença, eu vou levar para você o estudo, e dependendo, por exemplo, nessa minha experiência, eu fui contratada para a Semescal para lançar um medicamento para uma doença que não tinha tratamento. Então, era uma doença órfã, que a gente chama. Então, foi uma experiência incrível de você construir o conceito, tipo, uma doença que todo mundo parou de estudar, porque já que eu não tenho tratamento, eu não estudo, né? Então, de você trazer de Não, novo o mas não, conhecimento peraí, sobre a Lorena, doença. tô me sentindo muito burro, cara. Peraí, não, quem eu recebo no meu consultório é o propagandista, pô. Eu nunca recebi uma E médica, pô, falando comigo. nunca recebeu, né? Então, é porque, na verdade, É só o grandes MSL, contas, pô. né, acaba sendo, dependendo da doença também, aí, né, dependendo da área que você está trabalhando, do produto, enfim, aí, obviamente, da empresa, a gente tem que a gente chama de um painel médico, né? Então, os médicos que você considera relevantes para levar os estudos, porque, óbvio, são times pequenos, né? Então, ao contrário dos representantes, que são muitos, né? O MSL consegue trabalhar com um número pequeno de médicos, né? Então, às vezes, você trabalha Então, com 40, 60 médicos. toda vez que vai chegar uma medicação nova, um lançamento relevante, esse profissional faz meio que uma apresentação para uma junta médica de referência. Na verdade, assim, tem que ser um medicamento cientificamente relevante ou normalmente cientificamente complexo, né? Que, na verdade, esse time, ele vai ajudar, às vezes, a construir até um conceito. Por exemplo, agora, como a gente tem CART-cell, você tem, por exemplo, terapias que usam adenovírus para Uhum. terapia gênica. Então, esse tipo de comunicação, ele precisa ser feito pelo MSL. E, na verdade, pela legislação,
antes de um medicamento ser aprovado pela Anvisa, você não pode ter nenhuma ação de marketing. Então, quem faz o pre-launch, o pré-lançamento, só pode ser de profissional de saúde para profissional de saúde. Perfeito. Entendi. Entendeu? Então, por exemplo, se você tem uma patologia, você tem uma retinopatia qualquer que não tem um tratamento, e aí a gente está lançando uma medicação nova, eu posso chegar para você conversar sobre os estudos sem nada de propaganda, mas eu posso falar sobre a molécula nova, sobre os estudos, sobre Eu os sabia que eu tinha resultados. muitos degraus ainda a percorrer, mas agora eu estou me sentindo agora o cocô do cavalo do Napoleão, pô. Caramba, eu nunca tinha escutado falar nisso, pô. Mas você sabe que eu também, enquanto eu estava no Rio, Ricardo, eu também não, vou ser bem sincera. E tem umas áreas, né? Isso, de repente você descobre uma área da medicina que você não explorou, né? A gente acha que sabe, né? Tá às vezes na carreira há tantos anos e tudo. E para mim também foi uma descoberta, né? Poder ver que você. Então, assim, por exemplo, depois você trabalha, às vezes, para aquela medicação entrar num guideline, entrar numa diretriz, né? Então você faz trabalho junto Eu às vou, sociedades médicas. eu vou começar a botar a característica do sucesso médico se você recebe ou não o médico oferta. Eu vou começar. Se você tiver aí o recebimento aí de um profissional No diferenciado, MSL. você. É, Exatamente. E aí, puta, eu não sabia dessa, não. é, Vou. Novidade pra mim, ó. Tá vendo? Fala doutores da cultura, pô. tá vendo? E então, mas é um trabalho apaixonante, assim. Eu sou apaixonada pelo campo, né? Adorava, né? Enfim, estar dando aula, fazendo palestras, congresso, organizando as atividades. Por exemplo, você sabe que você já foi a diversos congressos, com certeza. Quando Uhum. você está num congresso médico, você vê uma aula pronta. Eu também nunca tinha pensado nisso, Ricardo. Quem alinhou a aula? Quem organizou os slides? Quem pensou no conteúdo que está sendo apresentado? Então, assim, Medical Affairs está envolvido em qualquer simpósio que você assistir num congresso, toda a organização ali do tema, de como é que a gente vai abordar, de como isso vai Uhum. ser Uhum. construído, esse alinhamento com o speaker que vai ali dar aquela palestra, tudo isso tem envolvimento de Medical Affairs, né? Toda essa parte, né? Sem falar na Aí, parte burocrática, né? Para agora você, levar o agora médico você, até lá. você agora já conseguiu transformar nessa tua função mais humana. Nesse teu momento que você passou aí, agora já conectou um pouquinho, agora já tem problema nenhum. Antes estava muito distante da minha realidade. Esse exemplo Não, foi mas não bom. é distante, não. Não, assim, que é isso, é que às vezes é uma função meio invisível, entendeu? E às Tá, vezes você não entendi. tem, a gente não tem essa visibilidade de que existe um profissional médico trabalhando ali, né? Então, por trás, como eu estou te falando, até o representante, todo esse material que você recebe no seu consultório, que o propagandista Uhum, leva para uhum. você, ele foi corrigido por Medical Affairs integralmente. Ele foi aprovado por Medical Affairs. Né? Então, assim, a gente tem uma questão de compliance muito grande, todas as regulamentações da Anvisa, dependendo da empresa você quer, são filiadas também à Interpharma. Então, tem muita coisa para ser feita de maneira correta, para que você receba a informação de maneira ética e correta cientificamente. Isso tudo é feito Tá. por Medical Então, Affairs. o medical science, o quê? Liaison. Esse é Liaison, o, ele tá dentro do medical affair? Tá. Ele está dentro da estrutura de Medical Affairs. Então, normalmente você tem um gerente médico, tem empresa que tem MSL, tem empresa que não tem. Mas ele é como se fosse um gerente médico no campo. Tá. A gente brinca que o MSL ele é a face externa de Medical Affairs. Então, eu estou trabalhando internamente, às Boa. vezes, organizando tudo. O MSL é a face externa desse trabalho interno que se faz para que essa comunicação científica chegue ao médico lá na ponta. Tá, e aí, assim, e aí teu interior, mais pessoal mesmo. O momento que você tava para fazer transição, você tava infeliz na tua vida, no geral?
assim, infeliz no geral não, porque eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa muito de boa, assim, sabe, Ricardo? Então, assim, acho que eu sou uma pessoa feliz, assim, comigo, com as minhas coisas, e é isso, a medicina, ela me realiza muito. Então, mas eu comecei, é isso, eu comecei a vislumbrar que se eu deixasse para fazer essa transição com 50 anos, eu não conseguiria fazer. Tá. Então, assim, Então, é vou mudar isso. a perspectiva da pergunta. Quando você mudou, você começou a ter um outro brilho? Então, eu acho que sim, é nesse sentido, por exemplo. E aí, só para complementar a sua pergunta anterior, Ricardo, eu acredito o seguinte: eu nunca quis falar assim, não, eu vou fazer outra coisa quando eu estiver odiando o que eu estou fazendo aqui. Uhum. Quando eu não quiser mais ver pacientes, eu vi amigos chegarem nesse ponto, e eu não. Falou, não, eu quero poder pensar em fazer outra coisa enquanto eu estou de boa aqui no meu plantão. O meu paciente não tem Legal. culpa de nada. A hora que eu desistir de brigar, correr atrás por aquilo que ele precisa e tudo, eu já devia estar fora. Então eu nunca quis, nunca me permiti chegar nesse ponto, graças a Deus, e não cheguei até hoje, porque eu via a perspectiva, né, assim, olhando o cenário, olhando os colegas exaustos e tudo, e aí então eu vou para o plantão e eu atendo mal o meu paciente. E eu não, isso não combinava comigo, né? Então, eu preciso fazer algo, e aí mantive em paralelo, né? Assim, aí, obviamente, estava plantão final de semana, né? E à noite, porque durante o dia, sempre na indústria, sempre trabalhei em horário comercial. Mas mantinha um plantão, mantinha às vezes um consultório no sábado de manhã, né? Fui diminuindo, num horário de maneira que não atrapalhasse nunca, né? Meu horário na indústria, mas é isso, assim. E aí eu acho que cabe a você ali nessa transição descobrir, né, como é que isso se conecta com a sua verdade, né? Então, para Perfeito. mim fez sentido, sabe? Eu estar aqui estudando, eu estar aqui, de repente, ajudando a lançar um produto, ajudando um produto, uma molécula nova entrar numa nova diretriz, olha quantos pacientes eu estou beneficiando, sabe? Então, eu posso, e assim, uma coisa que eu acho que sempre foi uma coisa boa para mim na indústria é realmente trazer esse olhar clínico, trazer esse olhar do que o médico espera, porque a vida inteira eu fiz consultório, a vida inteira recebi representantes, assim, o que que esse médico que está ali sentado quer ouvir, né? Como é que eu transformo? Eu sempre falo, né, Ricardo, eu costumo falar muito isso dentro das indústrias, dos lugares que eu trabalhei. Quando a gente escolhe um medicamento, eu escolhi por vários fatores. Então, é isso. Eu vi um paciente com diabetes, mas aí eu li um artigo, eu assisti um simpósio, o representante me trouxe uma informação e baseado num storytelling, alguma coisa que faz com que eu case aquele medicamento com aquele perfil de paciente que está diante de mim. E aí, quando eu olho aquele paciente, eu lembro de tudo isso, todos esses pontos de contato, tudo que eu li, tudo que eu vi, tudo que eu estudei, para que eu fale, não, este medicamento é o melhor medicamento para o Ricardo, por conta disso, disso e disso, né? Então, eu trago muito isso como missão, assim, sabe? Tentar trazer esse entendimento da clínica, esse entendimento de o que o paciente precisa, como é que o médico pensa e como é que eu consigo fazer o melhor possível para que o tratamento correto chegue para o paciente correto e que o médico saiba utilizar aquele medicamento da forma correta, sabe? Então, isso para mim fez muito sentido, assim, eu acho isso apaixonante e, e você acaba trabalhando com áreas terapêuticas diferentes, né? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar na pneumologia há muitos anos, em doenças pulmonares intersticiais, e você vai tendo mergulhos, né? Dependendo da molécula, da área terapêutica que você trabalha, você mergulha numa determinada área. Então, tive trabalhei com cardio, trabalhei com produtos hospitalares, trabalhei com doenças raras, doenças, é, enfim, raras genéticas e não genéticas. Então, você, de acordo com a molécula, você entra numa imersão mesmo
E isso é muito legal, porque você vai, eu que gosto de estudar, eu brinco para eu ficar feliz, você me dá uma coisa nova para eu estudar, eu fico feliz. Então, quando tem alguma coisa nova para eu estudar, eu estou feliz, realizada. E isso sempre foi assim, Lorena? Aí pensando aí em início de jornada como um todo, tua construção aí como ser humano, você era muito estudiosa? Como é que era a tua composição familiar? Entra nisso aí, que eu acho importante. Eu sempre quis ser médica desde 4 anos de idade, Ricardo. Por Então, que eu isso? Sério? Eu sempre, falava para todo sempre, mundo? sempre quis ser médica. Eu entrei para a faculdade com 16 anos e me formei com 21, né? Então, assim, eu sabia que eu queria ser médica, eu só queria ser médica e Ah, sempre então foi você entrou com assim. 16 anos, você era estudiosa, então, pô. Era, era estudiosa. Aí, Tua sempre adolescência foi. era estudo? Ou tinha dança, tinha esporte, tinha algum hobby conectado? Então, eu fui fazer dança mais tarde, fiz jazz, né? Fiz balé. Sempre gostei de treinar, comecei na academia cedo. Mas, enfim, com 13 anos eu já estava no primeiro ano do ensino médio, com 16 eu já estava na faculdade, então não deu tempo. Fui fazer outras coisas depois, assim, porque aí O a foco era medicina todo no domina a estudo. nossa vida, né? Sempre foi, sempre foi. E durante a faculdade, a ida para pediatria aí foi por estímulos familiares também, que você tem médicos na família, né? Tenho médicos na família, tenho alguns pediatras na família, assim, que serviram de inspiração. Mas, na verdade, Ricardo, foi uma coisa que eu pensava na faculdade, foi assim, se eu estudar bem clínica médica, se eu souber bem clínica geral, eu posso escolher qualquer especialidade. Então, eu não fiz nada de pediatria durante a graduação. Eu só fiz adulto, e aí fui monitora de endócrino na faculdade inteira. E aí depois é que eu fui no internato para pediatria. E aí depois fui para terapia intensiva pediátrica, para terapia para neonatologia. Mas eu sempre gostei de estudar tudo. Então isso foi uma das coisas que não me não me fez ter dificuldade em transitar por outras áreas terapêuticas na indústria, sabe? Uhum. Porque eu nunca fiquei assim, ah, só estudo criança porque eu sou pediatra. Não. Eu sempre estudei, gostei de estudar tudo e E ler aí, as não. mais diversas coisas. E aí você teve uma super formação, foi fazer residência na UERJ, fez toda a tua estruturação, passando em concurso. Que momento que sente alguma necessidade aí de expandir um pouquinho os horizontes fora a parte acadêmica em si? Procurou curso aí de gestão? Como é que foi essa busca? Então, na gestão eu fui, na verdade, quando eu comecei a vislumbrar de que eu não queria ficar na assistência para Foi sempre. na época da Mil, não? Que você começou a buscar? Foi, Tá, foi. Na época da minha, aí eu comecei a pensar, eu falei, olha, eu tenho que buscar tá. outras coisas, né? E aí eu comecei a me conectar com outras coisas. Foi aí que eu fui buscar essas outras. Depois eu fiz gestão em saúde no Einstein, aí fiz liderança e estratégia na GV, enfim. Mas aí eu já estava dentro do corporativo, né? Aí eu já estava no corporativo. Mas antes eu comecei a me conectar assim, o coaching foi o que veio primeiro, né? Por conta disso, de enxergar que eu queria expandir, né? A gente médico, a gente deveria estudar gestão, mas a gente acaba não estudando, né, Ricardo? Chega uma hora da carreira que você fala, não, não é possível, eu preciso estudar gestão e faz falta, né? E Então tua filha? Onde é que ela entra nessa jornada? minha filha, ela hoje já tem 24 anos, né? Não é médica e, enfim, sempre acompanhando aí todas as aventuras, né? E Mas vocês conseguiram ter um planejamento para ela entrar na vida e na jornada de vocês? Ou no meio aí do caminho ela surge mudando tudo, encontrando o espaço dela? não, assim, foi super tranquilo, né? Ela foi uma filha programada, eu também, aquela coisa assim, eu estava no mestrado, eu falei, cheguei com 30 anos, eu falei, não, agora está na hora de eu ter filho, né? Não dá para ficar fazendo aí, residência, título de especialista, pediatria, cardiopediatria, terapia intensiva. Eu falei, não vai acabar nunca, Era então a eu vou parar meta, para né? ter filho. Aí eu tive a Nicole e
Não, e deu tudo certo, assim, né? A gente conseguiu mudar para Vinhedo quando ela tinha 8 anos, então ela teve uma adolescência bem saudável aqui no interior, sabe? Foi bem bom para a gente, bem bom para a qualidade de vida dela, boas escolas, sem a loucura do Rio, sabe? Com certeza, esses 8 anos dela e a questão da criação, a adolescência que você falou que vocês conversavam, pesou bastante, né? Pesou. Não, e foi ótimo, assim, ela, enfim, acompanha tudo de perto aí, né? E agora essa semana até começou já no primeiro trabalho aí, começando a vida profissional dela. Eu tento orientar, tento inspirar, tento, né, tento orientar ela em relação à carreira dela também, Ela fez o né? quê? Ela fez design 3D. É mesmo? É, ela fez Pô, design caramba, 3D. um mercado novo aí. Essa loucura das novas atividades, né, que vão aparecendo Exato. e muitas que vão Não, morrendo pelo caminho. e eu brincava com ela, eu falava assim, não, você não vai desenhar games, não, você vai desenhar ambiente cirúrgico. Eu ficava brincando com ela, e o primeiro estágio dela foi desenhando um bioatlas 3D, então anatomia humana e veterinária. Então, aí ela falou assim, nossa, ela brincava, não, meu gestor me adora, porque eu falo assim, olha, esse fígado aqui, eu acho que esse desenho não tá bom. Ela tem meus atlas aqui de anatomia fotográfica e ela falava, o pessoal não sabe nem de que lado ficam as coisas, o resto dos designs. E ela era uma que conseguia ir lá e conseguia discutir com o conteudista. Vem cá, mas esse desenho é isso por conta da vivência aí na medicina em paralelo aí, por conta da E, a- criação, e, né? e agora traz um pouquinho dessa tua experiência de morar aí. Como é que foi essa mudança aí pensando mulher mesmo, né? Vocês como família, na parte prática mesmo, não necessariamente na questão profissional, foi muito impactante para vocês? O Ricardo foi super fluido. Sabe aquelas coisas quando tem que ser? A gente encontrou a casa que a gente gostou, a gente ama a cidade que a gente mora, deu tudo certo, fiz amigos, assim, me encontrei aqui. Eu falo que eu podia ter nascido aqui, assim, foi muito, muito bom. Então, deu tudo Nenhuma certo. perspectiva e planejamento de volta. O local de vocês é aí. É, daqui só para outros voos, assim, talvez fora do país, alguma coisa assim, mas para o Rio acho que eu não volto, não. Não, maravilha. Me diz outra coisa que aí é curiosidade minha pessoal. Eu tenho muito isso e eu tenho muitos amigos que hoje conversam comigo nessa questão de transição de carreira e desenvolvimento de carreira, no sentido de é, sair da assistência é a morte de um médico, tá? Eu acho que a gente tem muito. E aí, muita gente que vai para a gestão consegue ter um uma tranquilidade emocional na argumentação de que vou sair do individual para conseguir ajudar muitas pessoas e tudo mais. Mas existe um preconceito muito grande, né, do médico. Existe. A gente é formado para atender, né? É. E aí essa mudança, ver novas perspectivas, eu acho que agride a gente com o medo da mudança. Como é que é a tua visão nisso? Não, eu concordo com você. Mas eu vou te falar, né? Eu sou uma pessoa que é isso, eu sou tão clínica que as pessoas brincam assim, você não clinica mais. Eu falei, não, eu só não cobro. Porque outro dia eu olhei assim, meu Memédio tinha tipo 600 receitas, a pessoa não faz consultório. Porque eu vejo eu peço exame para o outro, e aí eu não sei quem tem um problema, e eu acabo vendo, e vejo o amigo, vejo o colega, vejo o vizinho, vejo a família, vejo a família da família. Eu, no final, acabo. Mas eu encaro isso assim, como minha missão, e eu ajudo as pessoas, e está tudo certo, e não cobro nada por isso, mas às vezes eu tenho a sensação de que eu clinico mais paralelamente do que quando eu fazia consultório, entendeu? Então eu sigo assim num processo ali, eu de vez em quando ainda dou um plantão no UTI neonatal, mas eu
é impressionante. Assim, a medicina ela me procura, eu acho, né? E eu Mas sigo então, de vez em na quando eu dou um assistência. plantão, de vez em quando eu dou um plantão na UTI neonatal. Você acha que você dá esse plantão hoje ainda? Por isso, para sentir ainda esse, não sei se é pertencimento à palavra, ou essa volta e meio que às tuas origens, como é que é esse sentimento? É isso que eu Eu quero meio acho que que sugar de sim. você. Não, eu acho que sim. Eu acho que a gente sente falta, mas eu tenho bem definido, tipo, que bom que eu não preciso viver disso exclusivamente. E aí, tipo, hoje eu viajo muito por conta do trabalho, então eu não consigo fazer uma escala fixa, né? Então, não consigo ficar com um horário fixo, mas vou ajudar um amigo que precisa, ajudo um amigo no final de semana e eu vou lá vejo os bebezinhos, fico super feliz. Eu passei quase um ano agora, depois que eu assumi a diretoria, sem ir, porque não tinha como. E a alegria da enfermagem quando me viu, assim, falei, ai, gente, eu preciso voltar mais vezes, porque, doutora Lorena, a senhora voltou, ai, meu Deus, eu falei, ai, gente, fico feliz de estar com os colegas ali e tudo, então isso também é uma coisa que, enfim, me complementa, mas eu sou grata de não precisar fazer isso o tempo todo como eu fazia anteriormente, sabe, cara? Que a Ah, mas qualidade de vida, infelizmente, era muito ruim. mas você sempre bota o sarrafo muito alto. Aí gerou essa tua meta aí me vira diretora de empresa gigantesca. Como é que foi? Teve aí um planejamento de carreira para você estruturar e eu quero chegar em tal lugar? As metas ainda são muito distantes. Você está É, feliz? então, depois que eu fui MSL 5 anos e adoraria, eu falo que eu poderia ser MSL para sempre, mas aí justamente o pensamento na carreira, e cara, não posso ser MSL para sempre, vou ser MSL com 50 anos, não. Aí eu acabei indo gerenciar uma clínica que trabalhava com doenças raras, depois eu fui ser gestora do time científico Brasil, de uma outra empresa, então eu gerenciava os MSLs, né? Tá. Então, aí eu coordenava o time científico, fui muito feliz, assim, nessa empresa, era extremamente feliz lá. Mas aí surgiu essa oportunidade de uma vaga de diretoria, né? E aí, pensando, né, mesmo no planejamento de carreira, minha idade, tudo que eu já tinha estudado, eu falei, olha, eu acho que faz sentido nesse momento eu tentar. E aí foi curioso, né, Ricardo, que foi assim, eu não estava procurando, eu estava muito feliz onde eu estava. E aí eu tive assim, uma amiga, um headhunter e vi a vaga no LinkedIn no mesmo dia, tudo no mesmo dia. Aí eu olhei, tinha assim, 192 candidatos. Eu falei, Emílio, você quer mandar o currículo? Eu mando, né? Não estou procurando nada, estou tão bem onde eu estou. Mas aí fui fazendo as entrevistas sem nenhuma expectativa, né? E aí passei, aí entrei numa crise existencial, passei uns 14 dias sem dormir, porque eu estava num lugar onde eu estava feliz. E eu falei, e Que agora, legal. o que que eu faço? Né? O que que eu faço? Uma empresa diferente, com outro tipo de medicamento, né? Diferente de doença rara, de outras coisas. Mas aí eu resolvi, né? Justamente num objetivo de carreira, é, resolvi assumir esse desafio, né? Que é um desafio grande, né? Isso, uma empresa enorme, né? E enfim, também deu tudo certo, está dando certo. E eu acho que fez sentido dentro da minha carreira, acho que faz sentido. Tenho outras metas ainda, mas eu acho que as coisas também acontecem no tempo certo, né? No tempo que a gente está preparado. E aí, assim, é isso. Tá bom. E aí, outra pérola sua. Você com essa história riquíssima aí. É, onde é que aparece? Tudo bem, você já contou para a gente essa estruturação de mentoria e tudo mais, mas que momento que aí entra a Wise Doctor, que entra essa estruturação de mentoria que, acredito eu, esteja hoje algo mais consolidado, algo que você está fazendo com uma certa relevância e objetivando e Sim, vendo aquilo como algo que tem um propósito na tua vida. sim.
eu, obviamente não consigo ter muitos mentorados, né? Enfim, por Não, conta não temos dúvida. simultaneamente, Eu já não sei como né? é que você Então, exato. dorme, porque a hora que você vê a coitada da tua filha, poxa. Não, e eu da corro de manhã, tenho uma planilha, treino 5 da manhã, então, Mas você não faz é, maratona, não, né? não, ainda não, mas eu vou chegar lá. Ah, é? Meu Deus do céu. Tá bom. Conte. Tá na meta, tá na meta. E então, assim, eu me perdi agora do que Você eu ia te estava falando da responder, Ricardo. consultoria, da Da estrutura consultoria, verdade. Exatamente. Isso. Eu atendi com um pouco de coaching, só que aí depois, justamente com essa trajetória de carreira, eu comecei a receber vários contatos de pessoas que queriam migrar da carreira acadêmica para a indústria, né? E aí eu Legal. comecei a receber contatos assim, eu quero ser MSL, ou eu sou MSL e eu quero ser gerente médico. E aí eu tive Como, no Lorena? LinkedIn, LinkedIn, e-mail, como é que era o contato com você? LinkedIn direto, ainda é. E, e aí eu comecei, e assim, foi muito curioso. Um dos primeiros mentorados que eu tive, Ricardo, foi um MSL de Singapura. Ele me procurou e falou assim: Nossa, eu acompanho você no LinkedIn e eu já fiz não sei quantos processos. Era uma pessoa formada, uma formação brilhante em pesquisa, em oncologia e tudo. E ele falou: E eu não consigo chegar no final. O que que falta? O que que está faltando? E aí eu foi uma das primeiras pessoas que eu atendi foi esse MSL de Singapura. E aí, na verdade, ele não era MSL, né? Ele estava na academia querendo entrar na indústria. E aí a gente fez algumas sessões, eu mostrei para ele como ele precisava conectar tudo aquilo que ele tinha estudado e tudo aquilo que ele tinha pesquisado, mas como isso poderia também servir para a indústria, porque não adianta você, não, eu quero ir para a indústria porque eu quero ter benefício, eu quero que a indústria pode me oferecer. Não, a gente tem que saber é igual um casamento, né? Onde é que eu entro, com o que que eu entro, o que que eu Sinergia, tenho né? para oferecer, né? A sinergia. E aí ele durante o nosso processo, ele chegou numa fase final de uma grande empresa e logo em seguida foi contratado, né? Pô, que bacana. E super legal, assim. Outro dia eu até falei com ele e aí eu comecei a ter pessoas me procurando por conta do LinkedIn, né? E aí hoje em dia, basicamente, eu até cheguei a fazer é, carreira um pouco, pessoas que eram de outras áreas, mas hoje em dia eu atendo basicamente o pessoal da academia que quer ir para a indústria e pessoas da indústria que querem subir, enfim, querem galgar e outros degraus, assim, dentro da indústria, né? E tem sido muito gostoso, sabe? Assim, você vê assim, seu mentorado ser contratado, você receber aquela notícia, olha, não, eu preparo eles para entrevista, né? Assim, ajudo na questão do currículo, às vezes ajudo eles a terem uma visibilidade de outras possibilidades dentro da indústria que às vezes eles não conhecem, sabe? Então, tem sido muito gratificante ver o sucesso, assim, deles, são muito queridos, assim, eu fico muito feliz. E aí, outra Então, dúvida que eles devem ter muito, e eu tenho também. A gente tem um grande problema que hoje eu falo, que é custo-oportunidade do médico. sim, Mesmo dentro de toda a situação caótica, pensando em país, a gente ganha mais do que a média das demais profissões. Apesar de hoje estar subvalorizado, ganhando menos que a gente deveria, formação é gigantesca, sem sombra de dúvida. Como é que é essa questão de proporção de valores na questão de você fazer essa migração da indústria? Cai muito? Você hoje consegue ter uma remuneração maior do que você teria se tivesse na tua jornada tradicional? Situa um pouquinho a gente nisso, Lorena, que eu é, não é, faço ideia. eu acho assim, você ganha mais dando plantão, ganha, mas é porque a gente nunca faz a proporção do tipo, eu ganho mais porque eu trabalho 80 horas por semana. Né? Então a gente não faz essa conta, na verdade. Então eu escuto, às vezes, outro dia até no LinkedIn, até fiz um comentário lá num post, porque assim, o médico ganha. Eu falei, mas ninguém faz essa conta. Eu cheguei a Uhum. trabalhar 125 horas por semana, Ricardo. Eu li esse teu post.
entendeu? Então, assim, as pessoas esquecem, né? Então, eu estou numa empresa, eu trabalho 40 horas. E eu, como médico, eu não trabalho 40 horas. Então, a gente acaba. De... É tipo assim, a gente faz aquela conta de matemática burra, né? Não, eu ganho 40 que eu ganho 20. Só que você não sabe, a gente faz uma conta Uhum, direta uhum, dessa uhum, e a gente não vê que, tipo, eu tenho 13º, eu tenho bônus, eu tenho previdência privada, você tem FGTS, todos esses periféricos, né? Você tem plano de saúde, você tem carro, você tem combustível. Então, assim, você tem, na verdade, um pacote de remuneração que a gente não consegue fazer essa conta, que não é só o salário, né? Então, isso é uma coisa que às vezes as pessoas assim, ah, não, mas eu dando plantão eu ganho, sei lá, 30 e se eu for para a indústria eu ganho 15. Falando uhum, assim, grosso modo. Mas é isso, né? Então, são comparações que não é uma comparação seca, né? Eu ganho X, vou ganhar X. Não, você vai ganhar X, mas você vai ter todos os direitos que você não tem mais como médico, você vai ter todos uma série de benefícios incorporados, né? Você vai ter a possibilidade de ir a congressos, etc., que você não. Se você fosse colocar tudo na ponta do lápis certinho, a conta não é uma conta direta, entendeu? Então, tem colegas que sim, ah, não, mas eu ganho mais na assistência? Ganha, mas você vai com 60 anos você vai estar dando os mesmos 5 plantões sim, por sim, 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 semana? sim. Entendeu? Isso foi uma das coisas que começou a me. Que as pessoas Uhum. falavam, né? Ai, não, as pessoas. Minha vida de um intensivista é 10 anos. Eu já tinha 20. E eu falava assim: quantos anos será que eu aguento mais de terapia intensiva? Entendeu? Então, acho que é essa conta que às vezes os colegas não fazem, sabe? Que eu vejo isso. Não começaram, e às vezes né, os colegas que eu tenho que ainda continuam ali muito na assistência, e hoje um pouco mais velhos já se queixam da carga, e aí não tem como diminuir, porque você não construiu uma outra coisa, você construiu uma clínica, você construiu o seu consultório, e a pediatria, né, a terapia intensiva, você fica na UTI, né, a UTI não é sua, né, se você quebrar o pé amanhã tem outro plantonista no seu lugar, isso é um fato, né, e é isso, sabe, Ricardo? Então é uma transição que você precisa planejar, né? Porque você não sai Não, faz daqui todo para sentido. cá, entendeu? E aí o meu objetivo era, poxa, se eu me destacar, se eu estudar, porque é isso, eu cheguei nessa crise, dessa vez dessa criança, é isso, seu plantão é 1.000, o plantão do cara que saiu da residência é 1.000. Você, né, você sabe pegar um acesso profundo, uma via aérea difícil, saber tudo para resolver o problema de um doente de alta complexidade e a pessoa que acabou de sair da residência, o plantão deles vale exatamente igual ao seu. Aí aquilo começou a me incomodar demais. Não que E eu aí eu queria que o colega ganhasse menos, eu queria ganhar mais. por que que eu me apaixonei pelo Velho Base Healthcare? Por isso. A essência do valor é você mensurar resultado Exato, na perspectiva do paciente e não da nossa, que a medicina é feita para o paciente e não para o médico ter emprego. exato. Nós somos meio desse resultado final. E com isso, a gente consegue saber quem trabalha melhor e quem trabalha pior. Aí as pessoas ficam, ah, mas eu vou ser punido porque eu não estou entregando bem. Vai, graças ao bom Deus, porque você vai ter a chance de trabalhar igual a doutora Lorena e ganhar mais como ela, pô. É isso. Não, velho base, né, a gente, é uma discussão que a gente precisa ainda aprofundar demais, né? Porque é isso, não é justo também que o bom para o hospital seja o que é ruim para o paciente, né? Então, se eu Sim. faço mais procedimentos, se ele complica e fica mais tempo na UTI, aí é o que vai dar mais lucro do que um desfecho positivo, né? Então, eu acho que a gente ainda está muito distante de conseguir implantar, acho que a teoria, eu também estudei isso, né? Quando eu estudei gestão, quando eu fiz healthcare management no Einstein, mas
eu acho que a gente ainda está bem longe aí de conseguir implantar um modelo baseado em valor que funcione. Porque a gente precisa mudar o modelo, né, Lorena? Então, assim, quando É, você trouxe aí, poxa, tuas perspectivas aí de buscar a Índia, de pegar um outro tipo de medicina que tem um preconceito gigantesco, e como é que a gente pode ter preconceito numa medicina que traz mais qualidade de vida para as pessoas, sabe? Que vê a pessoa na essência, né? E não fica nesse modelo de tratar a doença e resolver é. um problema que, na verdade, às vezes não é o problema, né? Não é a causa, né? Você sabe que eu, na época, eu fui estudar Ayurveda, as pessoas falavam assim, mas como assim você faz terapia intensiva e foi estudar Ayurveda? Eu falava assim, mas é porque Pô, eu muito olho legal, eu acho e lindo eu isso. vejo que eu estou tratando só o doente na superfície. Eu estou vendo que eu não, que eu estou assim, só fazendo a morfina aqui na superfície, e eu estou vendo que eu não consigo chegar na causa. Então foi essa angústia que me fez estudar Ou não, medicina o que indiana, né? diga-se de passagem, né? Porque isso daqui é prato cheio para o hater, né? Então, assim, óbvio que a morfina tem papel na medicina, toda a medicação que a Óbvio. gente tem, pô, você tá aí uma Eu trabalho na hora indústria, é isso, exatamente exato. falando do Cada coisa tem o benefício. seu papel, né, Ricardo? Lógico, é Não é remédio para complementar, todo né? mundo, né? Não Não, é mas, Ayurveda para todo mundo. mas Lorena, isso é para catarse para mim, sabe? Para mim, tudo que a gente tem que conversar é o objetivo dessa porcaria, da gente estar aqui hoje falando, o objetivo da medicina é melhorar a qualidade de vida do paciente, é dar conforto, Exato, é trazer o benefício para o paciente, sabe? E aí o que eu exato. sinto é que de alguma forma você se sente, você, nós, classe médica e diversos profissionais de saúde, com medo de perder o seu. É, não, eu acho que a gente, né, quem acha que os bons profissionais, eu acho que a gente não tem que ter medo de nada, Exato. né? Sabe? Não, pô, gente, isso é muito legal. Uma vez eu conversei com o Cordioli e ele estava falando para mim, a gente estava falando em relação de novas tecnologias, né? E aí ele me deu uns números, não vou lembrar aqui agora, mas como é que você fazendo mais diagnóstico com novas tecnologias que poderiam inicialmente fazer o trabalho que um médico faria aumentariam absurdamente o número de diagnósticos e isso geraria muito mais emprego para o médico. E às vezes a gente fica com aquela visão Entendi. É míope, verdade. É, ó, fica com aquela visão verdade. míope, só vendo o Né? teu, você fica com aquele técnico limitado e não amplia teus horizontes. Não amplia, é exato. Não, eu acho também, eu acho que a gente vai passar agora por um momento incrível assim com a inteligência artificial. É, que para mim vai ampliar. Eu acho que isso, por exemplo, é estudo clínico, né? A gente já está vendo Absurdo. isso, sabe? Eu Molécula, acho que vai pô. Pô, mudar isso é muito louco, isso. moléculas novas, assim, vai ser maravilhoso. Eu acho que vai ser maravilhoso. Eu hoje já Não, uso o bastante público geral acho que no não meu, tem, não, no não, meu não tá dia a com dia. noção disso. Isso é É, muito legal, isso. não Imagina vai como é que vocês estão. substituir, vai ajudar, né? Assim, então eu acho que já ajuda a gente a fazer resumo. Eu estou apaixonada, até publiquei outro dia pelo Scopus AI, a ferramenta de inteligência artificial faz resumo. Você bota um tema, ele resume os estudos para você. Ele faz aquela tabela que a gente fazia na mão, assim, de Absurdo. desfecho. Sabe assim, diz já se a evidência é de nível high, medium, low. Eu fiquei apaixonada pelo, É absurdo. assim, É falei, gente, olha absurdo. a economia de tempo, de estudo, assim, olha como pode ser incrível, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de ver o lado positivo das coisas, né, Ricardo? Uma coisa engraçada, eu trabalho na indústria, mas eu uma vez fui fazer uma entrevista, o diretor de marketing, eu fui entrevistada e tido super bem, e aí o diretor de marketing era o último a me entrevistar. E ele virou para mim e falou assim: Ah, você sabe, né? Porque aqui no final do dia a gente tem que vender caixinha. Falei assim para ele: Olha, eu sou a pessoa errada para sua vaga. Por que, doutor? Eu falei: Sabe aqueles médicos que querem salvar o mundo? Falei: Pois é. Eu faço parte desse grupo, vender caixinha, não vai rolar. Tchau. A recrutadora me ligou desesperada: Doutora Lorena, eu falei: Cara, eu não volto, porque como assim? Legal. A pessoa acha que o fim do dia é isso. Para mim não faz sentido. E assim, por exemplo, uma coisa interessante que eu acho na P&G que é uma empresa que vende
né, uma empresa de consumo, mas uma empresa que está sempre muito preocupada em entregar qualidade. Então você quer, você vai ter o melhor amaciante, ele é o mais cheiroso. Se você for ter o aparelho de barbear, é o melhor aparelho. Então, assim, tem essa coisa de entregar qualidade, entregar superioridade, entregar o melhor produto, isso existe em healthcare, né? Então, isso para mim é uma coisa que faz sentido, assim, essa busca de tentar entregar uma coisa boa, seja para o paciente, seja para o consumidor, né? Então, assim, e apesar de ser uma empresa gigante, é uma empresa que tem essa filosofia de entregar a qualidade, né? Então, apesar do que às vezes as pessoas pensam, nossa, uma empresa só quer, não é uma empresa que é aquela coisa, assim, não, estamos aqui para vender caixinha. Não, é uma empresa que está aqui porque eu quero entregar uma coisa de qualidade para quem está lá na ponta, seja o consumidor, seja quem o shampoo, seja, sabe? E isso é uma coisa que eu acho interessante, né? Eu acho que é isso que a gente tem que buscar, e levar o melhor da sua entrega, seja para quem for lá na ponta, né? Então, Você para tá me mim faz maltratando, hein, sentido. pô? Eu não consigo, olha, eu não consigo fazer um desfecho do episódio, você só traz pérola aqui. Peraí, tem que entrar nisso. Isso é muito relevante e, pô, vamos lá. A gente tem uma, a gente sociedade tem um certo nível de preconceito em relação à indústria, em relação ao mundo Tem. capitalista, de fazer dinheiro e tudo isso. É óbvio que eu não vou entrar nessa seara te botar na saia justa em relação a isso. Mas o ponto é, você e trabalhando aí, dando mentoria, se posicionando com relevância no mercado, você consegue se posicionar, manter sua integridade e manter sua dignidade nesse mercado e encontrar empresas que têm valores como o seu? Olha, eu acho que sim, porque é isso. Eu já tive outras propostas que eu não aceitei justamente por perceber que é isso, eu não ia ser feliz, sabe, Ricardo? Então, graças a Deus, assim, tive boas experiências e sempre procuro ser fiel aos meus valores, sabe? Eu acho que no momento que eu percebo que aquilo eu não estou sendo fiel aos meus valores, aí eu acho que é a hora de sair, né? Já saí em algumas vezes, de algumas situações, mas é isso. Eu tento fazer sempre o meu melhor, sabe? Assim, é isso. A Uhum. minha missão de vida é levar a medicina, levar o conhecimento médico, levar a ciência para dentro da empresa, para fora da empresa, para o médico e para o paciente. A hora que eu achar que eu não estou conseguindo fazer isso, aí eu vou buscar outra coisa, sabe? Então, porque eu tenho muita clareza, assim, em relação ao que, o que que faz o meu trabalho fazer, ter sentido, né? E eu tento passar isso também para o meu time, sabe? Porque eu acho que a minha missão é essa, né? Eu ouvi assim, ah, no corporativo só tem gente, é um ambiente tóxico, só tem gente do mal. Eu falei, então se só tem gente do mal, precisa ter alguém lá de luz para levar alguém do bem para fazer as coisas. Esse é o problema. A gente tem que ter gente do bem lá dentro. Não existe eu falar que só existe gente do mal no lugar, não existe isso. Então, eu acho que tem empresas que têm culturas mais tóxicas, com certeza Uhum. tem, né? Não vou falar, não vou ser hipócrita e dizer que não, mas eu acho que essa coisa de cultura, inclusive agora eu vou participar do pilar de cultura da empresa, porque eu acho que é importante a gente levar essa cultura positiva, segurança psicológica para dentro das empresas, sabe? E, e eu acho que a gente tem que levar a medicina, a melhor medicina que a gente puder, para que a gente possa levar esse benefício para o paciente, para o médico. Para mim, enquanto eu sentir que o meu trabalho me proporciona isso, e proporciona, né, ao médico e ao paciente, para mim está fazendo sentido. Tá, e aí, bem de uma forma é, objetiva aqui, para a gente chegar ao final. Dentro dessa tua jornada aí, dá para a gente entender, mas ouvindo da sua boca, o que é o sucesso para você? Eu acho que o sucesso é isso, é você sentir que você está vivendo o seu propósito. Porque eu já tive em outras situações, você fala assim, nossa, isso aqui vai ser muito bom e tudo, e eu falo, bom, isso aqui não. O salário é melhor, ou alguma coisa é melhor, mas eu não vou estar vivenciando o que eu acredito. Então, para mim, isso não é sucesso, assim, eu não fico feliz, e aí, se eu não fico feliz, eu quero sair. Então, eu acho que sucesso é você estar feliz com aquilo que você faz, não interessa, você quer vender sanduíche na praia, faça o seu melhor sanduíche, vá
para a praia, vender seu sanduíche na praia, se é isso que te faz feliz. Eu não acho que todo mundo tenha que ter ambições de ter carreiras globais, as pessoas são diferentes. Mas para mim é isso, a medicina vem sempre em primeiro lugar e levar o melhor, assim, eu senti que eu estou ajudando as pessoas. Para mim isso é a minha missão e aí quando eu vejo que eu estou dentro do meu propósito, né, dentro do sânscrito, dentro do meu dharma, como a gente fala, aí eu tô, para mim isso é o meu sucesso. Muito bom, maravilhoso, doutora. Agradecimentos aí mil pelo teu tempo, pela tua Imagina, clareza de prazer. comunicação e manutenção das ideias. Você é boa nisso, hein? É, Ah, obrigada. é difícil, não é fácil fazer Hoje o meu trabalho foi fácil, tá? Porque Ah, você transcorre bem com as ideias e aí é só ir tentando pincelar alguns pontos que eu tenho curiosidade, que é indiretamente o que, no meu ponto de vista, um host deve fazer, né? Não ficar martelando e cortando tudo, e sim direcionar um pouquinho para qual é a proposta do projeto como um todo, né? E você é muito fluida mesmo com as ideias e é muito tranquilo de entender, é, tempo, entonação, tudo tá, tá. Se é que eu posso, se meu elogio vale alguma coisa, está de parabéns, tá? ah, Eu aqui, obrigada. ó, estou aqui com mais de 220 episódios gravados e esse debilóide desse host não consegue aprender que eu preciso pedir para vocês compartilharem o episódio, dá like aqui embaixo, se inscrevam no canal, porque a gente tem 98% da audiência não inscrita no Fala Doutores. Então eu tenho um potencial de Nossa, crescimento gigantesco. Pelo amor de Deus, não custa nada. Só que o moloide de que vos fala não fala isso no início. E aí a gente esquece, mas peço encarecidamente para vocês fazerem isso para ajudar. Onde é que o pessoal te acha, doutora Lorena? Fale suas redes para o pessoal te conectar contigo. então, eu tô no LinkedIn, né, como Lorena Antunes, e no Instagram como doutora Lorena B. Antunes, é o meu Instagram profissional. Não faço mais Maravilha. consultório no momento, mas quem tiver Ah, também vai interesse, aparecer, vai aparecer. nossa, todo dia. Mas quem quiser entrar em contato comigo também pelo LinkedIn ou pelo Instagram, se quiser, tiver algum interesse em mentoria de carreira, estou à disposição, fico feliz de poder ajudar. Espero poder ajudar um pouquinho, né, a inspirar os colegas a buscar Com algo certeza, mais, né? Existem outras coisas, existem outros horizontes. A medicina é muito ampla, né? A ciência mais ainda, e a gente precisa, né, em todos os lugares de pessoas aí que sejam imbuídas do propósito, né, do nosso propósito, né, Ricardo, que é com certeza, com certeza. ajudar o paciente sempre. Sem sombra de dúvida. Doutor, agradecimentos mil aí, mais uma vez, tá? Obrigado aí de verdade pelo teu tempo, pela disponibilidade, pela tua atenção. E, pessoal, até terça-feira. Fiquem com Deus e a gente se vê. Tchau, tchau. Obrigada.